Eu fiz a jornada em 2022 e no momento que eu fiz a jornada, eu estava vivendo um período de bagunça emocional, literalmente, assim. Me sentia num beco escuro mesmo, totalmente perdida. Cheguei, né, pós-pandemia, a gente entrou o período de pandemia. Quem é mãe aqui sabe, né, o desespero que foi, os filhos em casa e tudo. E eu nunca tinha passado por uma crise de ansiedade. Na pandemia, eu sofri muito de crise de ansiedade e tinha que sofrer em silêncio porque os filhos não podiam ver, né? A gente tem essa preocupação com os filhos. Dentro desse processo da pandemia, a gente teve uma decepção muito grande também na igreja a qual a gente fazia parte. E a gente era muito ativo também no ministério. E tudo que eu tinha para o Senhor era o meu serviço, né? Então eu servia ao Senhor. E quando aconteceu tudo isso, pandemia, decepção, eu falei, e agora? O que darei eu ao Senhor, né? Eu já não tenho mais nada para dar ao Senhor. E a gente passou um período de um ano, mais ou menos, visitando algumas igrejas. A gente estava ali, né, frustrado, decepcionado, não sabia para onde ia. E a gente passou esse período aí. E aí, quando a casa está vazia, né, a minha casa estava vazia, porque eu fui me esfriando. Então, eu já não congregava. A leitura da Bíblia e o momento de oração também já não fluía. Então, eu deixei de buscar ao Senhor, né? E a casa começou a ser ocupada por uma bagunça emocional. E ainda hoje, o Senhor estava ministrando ao meu coração. A minha filha estava arrumando o guarda-roupa, né? Então, de tempos em tempos, eu falo para ela fazer uma revisão no guarda-roupa. Quem é mãe é que sabe o desespero que é uma adolescente fazer a faxina no guarda-roupa. Porque, assim, o guarda-roupa tá cheio, de repente tá vazio, não tem mais nada. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e me lembrar do meu início na jornada. Meu guarda-roupa estava cheio, mas estava cheio de coisas que já não me serviam mais, que já não me faziam bem. E aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente deixa lá entulhado emoções, situações, e a gente vai deixando lá e isso vai ocupando o lugar das vestes novas que o Senhor tem para nós. E foi exatamente assim que eu cheguei na jornada, com as emoções entulhadas. Eu não sabia o que fazer, tanto que eu não falei, né, a jornada inteira, eu fiquei ali quietinha, ouvindo. E uma das coisas muito importantes que aconteceu para mim foi o último encontro, que foi quando eu consegui colocar para fora aquela bagunça emocional. E o quanto que foi bom encontrar um ambiente sem julgamento, um ambiente acolhedor, e algo que eu carrego para mim, que eu até trouxe esse versículo, que está em Gálatas capítulo 4, versículo 6, que fala assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Por que que essa palavra fala muito comigo? Porque eu não me via como filha. Já não me enxergava mais como filha amada do Senhor. E quando eu me vi naquele desespero, quando eu me vi naquele entulho de emoções, uma das coisas que eu me perguntava é: quem sou eu? Quem sou eu? E a primeira verdade que o Senhor levantou sobre a minha vida é que, independente das minhas situações, das minhas falhas, dos meus erros ou acertos, eu sou filha. E uma filha pode correr para o braço do pai, pode chorar, né? Um pai, ele abraça, ele acolhe, e assim é Deus. E eu brinco que eu me converti em 2010. E muita coisa o Senhor fez na minha vida. Mas tem 3 anos que eu vivo uma nova conversão. Porque eu me redescobri no Senhor. Eu descobri a minha essência de filha. Então eu compartilho até com algumas mulheres, né? Que quem me vê assim falante, tagarela, ativa, comunicativa, é a graça de Deus sobre mim. Faz parte do processo daquilo que Ele tem feito na minha vida.
Porque uma das coisas, uma das mentiras que o diabo falou sobre mim, né, através de pessoas, é que eu não era boa com palavras, é que eu não prestava para ser ouvida. E hoje, né, eu sou tagarela, faz parte das verdades do Senhor sobre a minha vida, a essência de Cristo em mim, a essência de filha, né? Então, essa é uma das grandes verdades que Deus revelou para mim de ser filha. E um grande presente que a jornada me deu são amigas. Uma das coisas que eu cheguei diante do Senhor na jornada, né? Falei, Deus, eu quero amigas, que eu possa ser vulnerável, que eu possa dar risada, mas que eu possa chorar, compartilhar minhas lutas. E Deus me presenteou com várias mulheres, né? Que hoje a gente tem esse ambiente saudável, onde a gente pode sorrir, mas que a gente pode chorar e contar os perrengues da vida também. Esse ambiente acolhedor, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho amigas no Senhor, né? E como isso é importante para mim. E se eu teria alguma dica para quem está entrando na jornada agora, que aconteceu comigo, né? Que foi algo que eu fiz. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei, Deus, eu vou iniciar a jornada, mas eu não aceito sair da mesma maneira que eu estou entrando. E eu fiz uma aliança com o Senhor que não importa se ia doer, se eu ia precisar chorar, gritar diante dele, né? Mas que eu ia permitir que ele viesse e mexesse nas minhas feridas. E mexer na ferida, como a pastora estava falando agora, dói, né? Vem, é um esfregão mesmo. Deus passou um esfregão. Muitas coisas que eu nem sabia que eu carregava da minha infância, da minha adolescência, traumas que estavam entulhados. E de repente, diante das verdades do Senhor, eu falava, puxa, realmente, isso eu preciso entregar. Ainda não entreguei. E Deus ia limpando as minhas feridas. Então, se há algo que eu posso dizer para você que está começando, é se entregue verdadeiramente. Venha com o coração aberto e com certeza o Senhor já está preparando algo muito especial para cada uma de nós aqui. Amém. E algo que me chama a atenção, já ouvindo você, que pode aqui servir, né, para outras mulheres que estão aqui conosco, é que você comentou, puxa, eu comecei a ter crises de ansiedade, né, que eu nunca tive, né, não tinha antes, né, e você vê, né, como alguns sintomas, né, emocionais, sintomas de saúde mental, são alertas de que algo lá dentro não tá legal. E que quando Deus encontra essa raiz, isso faz com que a nossa mente acalme, a gente encontre a paz que excede todo entendimento. Então, é importante a gente saber que, graças a Deus, nós já superamos, né? Eu digo nós como igreja do Senhor, porque há uns anos atrás, quando alguém chegava com depressão, quando alguém chegava com ansiedade, não é demônio e tal, né? Graças a Deus, a igreja, né, como um todo, tem alcançado essa maturidade de entender que questões emocionais, que saúde mental, não tem a ver com perturbação espiritual. Mas é tão maravilhoso saber como o espiritual, que é a nossa conexão com Deus, pode acalmar o nosso coração, né? Pode acalmar. Como é que você percebeu essa mudança, Gé? Como é que você foi fazendo na prática? Aquilo que você foi aprendendo da palavra e tudo. O que mudou na prática aí no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida com Deus, que fez com que as suas emoções fossem mudando, né? A sua forma de reagir às situações, assim, compartilha com a gente aí de maneira prática, assim, o que você foi fazendo, que foi percebendo que Deus foi dando de estratégia. Uma das coisas que eu entendi é que não existe um momento do dia que Deus vai falar comigo. Ah, só aquele momento do meu devocional que eu tô ali dedicada em oração e leitura da palavra.
Então hoje eu entendo que ouvir a Deus às vezes é lavando uma louça, às vezes é cuidando do filho, nas coisas práticas do dia a dia. Então eu me tornei sensível à voz de Deus também nos momentos do dia a dia e falo Arrumando o com ele. guarda-roupa da filha. Isso. E falo com ele também. Hoje eu tenho essa liberdade que antes eu achava que precisava ter aquele ritual. Não, eu preciso estar num quarto fechado para falar com Deus. Vai ter um momento que sim, do quarto fechado, mas vai ter um momento que eu posso ser livre para falar com Deus quando eu estou cuidando da minha casa, quando eu estou fazendo as minhas coisas. Então, quando a Bíblia fala, né, orar sem cessar, eu entendo que é nesse sentido. Então, uma das coisas que me ajuda até hoje, porque eu ainda estou no processo, né? E uma das coisas que me ajuda até hoje é estar sempre conectada com o Senhor, em espírito de oração. E outra coisa que eu não abro mão é o meu tempo devocional, que foi uma das coisas que me ajudou no esfriamento, foi quando eu deixei de buscar a presença, foi quando eu deixei a leitura da palavra, quando eu deixei esse tempo de oração de lado. Então, hoje eu não abro mão. Né? Então, às vezes na correria do dia a dia, mas eu preciso parar um momento para falar com o Senhor, para ler a palavra. E isso ajuda até hoje, né? Tenho 2 filhos adolescentes, uma das coisas que eu converso muito com eles é sobre isso, né? Leia a palavra e faça oração, que faz toda a diferença. Quando o nosso espírito está conectado com o Senhor, as emoções elas acompanham, elas vão junto. Então, quando a gente não se alimenta da palavra, quando a gente não gasta tempo na presença, as emoções elas começam a ficar bagunçadas e o velho homem começa a se levantar, né? Velhas atitudes, velhos pensamentos. Então, uma das coisas também, quando a Bíblia fala sobre a renovação da mente, ela precisa ser diária. E a gente só renova a mente quando a gente busca a palavra. Então, uma das coisas que tem me ajudado nesse processo é não abrir mão do meu tempo com o Senhor, o meu tempo devocional e estar sensível a ouvir a voz dele nas coisas práticas do dia a dia. Amém. E uma dica aqui também da Jé, que eu me lembrei aqui, é que ela participava, então, né, na primeira vez, ela já tem participado várias vezes, porque ela vem também para servir, né, Zé? Agora ela já está na apoio, né, a gente fala, né, e depois que tiver curada, a gente continua na jornada para ajudar outras, né, Zé? Mas ela ia assistir do carro, né? É, aqui Tipo, em para fugir casa, da galera, né? Para aqui em fugir casa com é 3 filhos, pequeno, marido, carro, exato. ela se escondia, né, Zé? Eu me escondia literalmente dentro do carro ali, porque eu entendi que o tempo da jornada era o meu tempo com o Senhor e que eu precisava daquilo. Então, para fluir melhor a oração e tudo, e às vezes eu ia até um pouquinho antes, né, de começar a jornada, eu ia para dentro do carro já me conectando com o Senhor. Então foi essa estratégia que eu achei, né, de fugir um pouco do tumulto e ter aquele tempo a sós com Deus. Que bênção, eu me lembrei disso aí. Outro ponto aqui, né, que a Jé comentou é sobre essa vulnerabilidade, né? É claro que a gente não pode abrir o nosso coração com qualquer pessoa, porque nem todas as pessoas estão prontas para acolher a nossa dor, e dependendo de como a gente, para quem a gente fala, às vezes a pessoa vai falar, às vezes coisas que só vai deixar a gente mais para baixo, não às vezes por mal, né? Mas por não conhecer mais. Então, uma das coisas assim muito bacanas, e eu vou falar por mim assim, gente, porque eu me esbaldo na jornada, gente, porque eu aproveito para também ser ministrada nas minhas emoções. Na última jornada mesmo que a gente teve, foi a primeiro grupo que a gente teve depois que a minha sogra tinha falecido, que foi um processo, né, tem sido aí um processo difícil para a nossa família, né? Muitas saudades, enfim. Então, assim, eu
aproveito. Para mim também, não estou ali apenas para ensinar, mas a gente entende que cada um de nós está ali para receber do Senhor. Então, eu tive a oportunidade de chorar, choros que eu não tinha chorado ainda, mas que eu chorei durante o encontro, né? Ali o encontro presencial que a gente teve, eu poder compartilhar daquilo que estava pesando no meu coração também em relação ao processo do luto que eu estava passando. Então, a gente tem um lugar onde as pessoas vão nos ouvir, vão acolher e vão nos ajudar a direcionar isso para Deus, é uma benção, né? E você citou Gálatas, né, Jé? Tem outro texto de Gálatas que fala: levem a carga um dos outros. E é isso que acontece em cada grupo, né? A gente poder carregar. É claro que, como qualquer grupo, não é todo mundo que recebe da mesma forma, né? Algumas se envolvem mais, outras ficam mais quietinhas, outros estão em diferentes estágios de cura. É claro que a gente incentiva para que todas se comprometam, aproveitem, desfrutem também desse ambiente de segurança. Mas a gente sabe que faz parte até da cura do Senhor, né? Confiar, né, Gé? Sim. Confiar em alguém para abrir o coração, né? Igual você falou, nossa, chegou lá e aí eu fui ganhando confiança a cada encontro até que eu consegui falar algo que eu não tinha contado para ninguém. E até essa falta de confiança também entra em um dos sintomas, né? Às vezes a gente foi tão ferido, que a gente fica desconfiado de tudo e de todos, né? E o legal da jornada é que cada turma é diferente, como você falou, né? E a gente encontra um ambiente tão acolhedor. Deus tem colocado mulheres, assim, Deus tem feito tantas coisas no nosso meio e realmente esse ambiente onde a gente pode ser vulnerável e compartilhar das nossas dores, das nossas angústias, faz toda a diferença, porque quando a gente compartilha com alguém, é, isso alivia, né, o peso e traz cura também. E a gente também tem a oportunidade de ser uma fonte de cura para outras mulheres também, né?